Fala, meus leitores, como é que estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para falar sobre a obra I Am Really Not a Matchless Genius. É uma obra que atualmente tem 6 capítulos em português, pelo menos em português, não sei em chinês ou inglês, ou em espanhol também, que tem muito capítulo. A obra se trata basicamente de um protagonista que foi para outro mundo sem querer e agora ele ganhou o sistema que fez ele treinar igual um condenado. Era um trabalho de fazendeiro, uma coisa que ele nunca esperava no início quando reencarnou. Ele pensou, pô, ia para uma seita, ia derrotar geral, só que não. O cara foi colocado para dar milho para as galinhas. Então é bem engraçada a arte dessa obra, é bem engraçada, bem cômica às vezes. A obra basicamente vai ser bem engraçada, o protagonista, ele não sabendo que é tão forte assim no verso dele, o pessoal lá ficando espantado toda vez que o protagonista faz algo realmente incrível para eles, mas para o protagonista não é nada demais, já que ele já estava acostumado com tudo aquilo. Mas é isso, rapaziada, o nome vai estar na tela como sempre e vamos começar. A obra começa com o protagonista, que era o nome do protagonista era Li Fan. O protagonista era do século 21, ou seja, o nosso século atual, e ele acabou indo parar em um mundo de cultivo. Ele já ficou muito feliz com isso. O protagonista animado, quando ele viu que ele era o protagonista masculino dessa história, entre aspas, ele ficou tão feliz que já ficou animado, muito animado mesmo. Só que quando ele vai falar com o mestre fala que o corpo dele é basicamente inútil para cultivo, já que o meridiano dele estava tanto quebrado que não podia fazer nada. Basicamente o corpo inútil em cultivo. Aí ele começa a ficar tristão por causa disso. Aí até aparece um sistema pra ele, sistema do nada, simplesmente do nada apareceu o sistema pra ele. Aí ele já ficou com a moral lá em cima novamente, já ficou todo feliz. Só que quando ele viu as tarefas que o sistema deu pra ele, eram totalmente comuns. O sistema só tava falando, ó, pega o porquinho da Dona Maria e leva pra ela. Pronto, só isso. Tão bobas, mas tão bobas que ele não percebeu que eram tipo missões como cortar lenha, dar milho para as galinhas, pintar e escrever. Ele até mesmo defendeu a horta de melão. Tipo, você é um protagonista de cultivo, por que você tá fazendo isso? Até que um dia ele foi chamado para ir para a cidade. Aí ele tava com as galinhas e quando ele sumiu da vista delas, as galinhas começaram a virar fênix. E os peixes lá do lago começaram a virar dragões gigantes. E tudo isso era por causa do protagonista, que ele ainda não sabia o que podia fazer. Ele não sabia o que era capaz. Aliás, quando eles estavam conversando, ele estava falando sobre o protagonista nunca ter arranjado uma mulher. Aí já na cidade aparece uma santa de um clã lá. Ela ia tentar quebrar uma formação que o clã dela nunca tinha conseguido. Então, com muito esforço, usando até mesmo um tesouro, ela tentou quebrar isso, só que eles falharam completamente. Eles só conseguiram quebrar uma pequena casca, entre aspas, e do nada apareceu o protagonista quando ela tava caindo. Aí o protagonista acabou pegando ela. Eles tinham acabado de quebrar, o protagonista tava perdido, devia estar passando por lá, nem viu. Aí só começou a sair a fumaça, que era uma aura caótica. Todo mundo percebendo que ele era um mestre de alto nível começou a saudar ele, obviamente. Só que o protagonista, ele tava sem entender nada. O pessoal lá estava atrás de uma pílula verde. Aí o protagonista disse que já tinha visto uma dessas e que ele podia levar eles até lá. Só que só por via das dúvidas, acabou que só a santa foi com o protagonista. Então chegando lá, a santa quase teve um ataque do coração com tanta coisa boa e produtos raros nesse lugar onde o protagonista morava. Era madeira de 10 mil anos. O protagonista só deu a pílula pra ela e falou que ela podia voltar sempre, nada mais do que isso. Aliás, nesse momento apareceu a seita do clã do fogo tentando atacar a seita da santa. Só que ela chegou lá no campo de batalha e com a pílula, e também ela já tinha ficado melhor por ter entrado no território do protagonista, então ela acabou salvando a sua seita. Aí ela expulsou eles de lá e ela e mais dois anciões, que era o mestre dela e outro, foram atrás do protagonista. E chegando lá eles perceberam que tudo era de elite na casa do protagonista. Até a hortinha dele, até o mísero gramado dele era erva medicinal que era literalmente milhões. Os animais eram no mínimo acima do vazio e literalmente tudo era de ponta, tudo era o melhor. O protagonista viu que eles estavam na sua porta e acabou dando comida para eles. E claramente a comida melhorou o cultivo deles, deixou eles totalmente mais fortes ainda. Eles começaram a saudar o protagonista, se ajoelharam para o protagonista. E quando eles estavam saindo da casa do protagonista, eles foram atacados pelos caras que tentaram atacar eles mais cedo. Então, como eles ainda estavam no território do protagonista, viu o esqueleto que estava no território do protagonista, mandou aquele cara voando para longe e ainda matou ele. O cara nem conseguiu sobreviver ainda, foi só um ataque, pronto, matou. Os anciões e a seita que estavam machucados, eles foram pedir ajuda pro protagonista. E quando estavam chegando perto do protagonista, eles viram uma criança lá,
carregando um pergaminho super raro. Aí quando o mestre da santa falou pra criança mostrar, elas falaram: ah, foi o irmão Olifen que me deu isso. Aí pintura incrível que fez até mesmo ele ficar em choque. E tudo lá, o mestre da santa ficou em choque com tamanha pintura que ele nunca tinha visto e nunca poderia ver em vida. Isso deixou ele em choque. E é isso, rapaziada, assim acaba o resumo rápido dos capítulos que foram lançados em português. Infelizmente, tem poucos capítulos, eu não sei na gringa, eu acho que essa obra lançou há pouco tempo, eu não sei, porque realmente tem muita obra que não foi traduzida para português, até mesmo em inglês, porque eu já vi muita obra que não foi ainda. É uma pena, mas é isso, rapaziada, espero que tenham gostado, espero que deixem um like, se inscrevam.